Oi, meninos, a minha aula de Oni, apenas o meu tema na aula, Tobi, Willa, Tepe, Neto tinha uma aula dinâmica, chinês, no século XXI, e reuni Tani algumas obras criadas por ele. Neto, na minha aula, comadre, de o meu Inulieto, que foi a obra que ele criou. Então vamos lá para minha aula. Primeiro eu ia contar sobre a história tinina no poeta Teipiri. Ele nasceu no dia 23 de abril. Como algumas pessoas não sabem o inato, dia que ele nasceu, dia que ele nasceu no dia 23 de abril de 1574. Não é nada no nascimento de Teipiri, ainda não foi confirmada. Porém, ele foi batizado no dia 23 de abril de 1574, na cidade de Etadote, o pão Anon, na Inglaterra. Ele era tio de No Teipiri, também de Mary Henley. O pai era comerciante, como também era funcionário público, e sua mãe era uma tia Dilma da minha Donald Taneiros. Esta é a história de William Teipiri. Agora é na pauta parte, na highlight, que ia apresentar na minha aula de hoje. A história de William Teipiri. Teipiri foi uma criança que cresceu em uma casa simples, mas era também muito contestável, onde ele morava junto com seu pai e nele esteja. O pai dele possuía neto neta e neto que não era citado muito humilde e também nedia lá, como também nedia coro, além de cargos públicos e na cidade. Sobre a educação de William Teipiri, ainda não se sabe onde ele tenha estudado no toda a sua infância, mas acredita de que ele tenha estudado na Guiné del Rico, a principal escola de Etadote. E o mais importante é que esta escola tinha boa educação em latim, literatura clássica, retórica, gramática e teatro. De fato também, que foi neste fato que ele continuou literalmente com estes autores que eram o Unido, o Negrino, o Paulo e o Teneca. Então, neste momento, ele foi sorteado por meio desses mesmos autores a criar a própria peça de teatro, quando ele se tornasse o adulto. Como mesmo se sabe, o William Teipiri foi um dos poucos deus nos canais que continham crescer e se tornar um anti-poeta dramaturgo, porque alguns dos seus outros irmãos não continham Tomemine. Então, o irmão que ele tinha, portanto, pouco neles Tomemineram. O nó Teipiri, que faleceu ainda bebê, no mesmo ano que ele nasceu, que foi em 1538, a Margaret Caipa de Teipiri, que faleceu com pouco mais de um ano. Ela nasceu em 1572 e faleceu em 1573, ainda bebê. E a Anne Teipiri morreu ainda criança com 8 anos.
ela nasceu em 1581 e morreu em 1589. Então esta é a Damiane de Teperi. Do mineiro até a idade anota. O mais tamono que tome meneu até a idade anota toyo o ila Teperi, que era irmão tamono na tamia até os 59 anos que ele neneu. Ele morreu em 1993. Nasceu em 1574. O irmão Neubert Teperi viveu até os 83 anos. Ele nasceu em 1573 e faleceu em 1609. Anoana Teperi de Canoa Tenitivos. Ela foi a imagem de novo até a idade anatada, que foi até os 77 anos. Ela nasceu em 1579 e faleceu em 1643. O irmão Richard Teperi, que viveu até os 89 anos, ele faleceu em 1670. Ele nasceu em 1574 e morreu em 1630. O Inimonte Teperi se tornou um ator em Londres, mas morreu nome aos 27 anos, apenas no ano de 1807. Ele nasceu em 1580. A noite lá tome a ipona de William Teperi, que também te deu tiros. Ela te tamana. Oni ata ai are. Ela nasceu em 1553 e morreu em 1893. Ela foi a ipona de William Teperi. E ela nasceu em Tortere, que tinha uma aldeia perto na terra natal de William Teperi. E esta torte um bom ano. Teperi de Canoa aos 18 anos com ele, e ela era a mais velha que ele. Ela só tinha 23 anos e ele tinha 18. E ele nós tinham 3 dias que te tamama. Donana Teperi, ela nasceu em 1583 e morreu em 1849. Ela era a primogênita deles. Ela foi a primeira tia deles. Então, depois que nasceu os 2 membros, que te tamamam, no Nietzsche Teperi, ela nasceu em 1585 e teu irmão Emmett Teperi faleceu com 11 anos. Ele nasceu em 1585 também, mas ele nasceu em mesmos anos e faleceu em idade diferente. Ela nasceu em 1585, ele também em 1585, e ela faleceu em 1672. Ele morreu em 1593, com apenas 11 anos. A noia e a Italatomi, a morte e também no lelano de William Teperi. Ele faleceu no dia inetamente que completaria 19 anos, que tornou no dia 23 mil no ano de 1693, porque Nina que ele nasceu no dia 23 mil de 1574, e esta torte um pó andou e na terra o motivo na morte ainda não se sabe como foi a causa da morte de William e Nete, nas leitões de como ele morreu.
pode ter tido por conta de um câncer ou até mesmo por uma infecção ocasionada, né, naquela época, mas nem sabe ao certo o que é exatamente provocou a morte de William Davis. Então, a morte dele é um mistério que ninguém sabe a causa da morte dele. A noia está lá tome o lelalo que ele neitou na literatura e também no Inês Boneno. O William Davis neitou o lelalo imento neito na literatura mundial. Ele anunou a morna o idioma Inês Boneno que ano o popa lidando dezenas de palavras e pessoas que ainda estão unadas onde as tuas obras e põem temas universais como amor, a missão, o ciúme, o poder, o destino e também a morte, tornando tudo essas histórias compreensíveis e também relevantes em qualquer época ou até mesmo dentro da cultura. Ele criou personagens pontuais humanos e também sejos de talhas, como também o Emily, o Matete, a Julieta e o Otelo, que se tornaram modelos de competitividade psicológica na literatura, assim como na língua inena. David inovou no teatro ao misturar danada e comédia, abordando política, sociedade e emoções de forma única. Duas peças do Danina para mais que tem línguas continuam tendo estrenadas, adaptadas para filmes, séries e livros, e estão entonados em escolas e universidades, como o verdadeiro patrimônio cultural na humanidade. O legado de David inicia em sua capacidade de criar linguagem rica, personagens realistas e histórias atemporais que continuam a tocar o coração de leitores e espectadores de todo o mundo. A nossa está lá, tome a alma que eu dote de almas ineiras, viradas a literaturas que o William Davis que estão tendo influenciadas pelas leituras de pessoas no século XXI. O nome da obra é o meu Julieta. O nome do autor é o Davis. E o personagem então a Tamia Boteco. A página Tamia se chama o meu Boteco. O nome protagonista apaixonado por Julieta. O Senhor Boteco, que é o pai de o meu. A Senhora Boteco, que é a mãe de o meu. O Mercúrio, que é o amigo próximo de o meu. E espirituoso e leal. E o Meinólio, que é o primo de o meu, e também amigo de o meu, sempre tentando imitar os títulos. E outro lá não é Tomia Tamia Capuleto. O personagem que está na parte nessa Tamia então a Julieta, que é o meu nome protagonista, apaixonada pelo Romeu. O Tenho Capuleto, que é o pai de Julieta,
até Capulito, que é a mãe de Nolieta, e o Timaldi, que é o primo de Nolieta. E também a Nitino e Contuno é o Nuno na Tamia. Tumi a oba. Na oba, o meu Nolieta, a história começa com uma mina de rua. Entre teno e nai noa Tamias, que rapidamente te tatoi mais um contonto mais e tento entre o mesmo e nós cães. O príncipe e calo tineona, e tenei para a paninuar contito, ameaçando cal punir teneamente qualquer o tamina, nai o inatinate. Inicialmente, o meu moteco está apaixonado por uma nona, Tamana, Ronalina, Maial partiu Mali, nos Capuletos de Taitano, conhece Nolieta e te apaixona perenamente por ela. A partir de conto, nasce uma história de amor e tento, porém proibido, mas cana por paixão, tenenos e tanenas. Nós lá sobre o contonto entre as tamias na oba, de o meu e Nolieta. Na oba de Teperi, o motino Renato no ódio, entre a tamia nunca é hipoteticamente picado. Ele cometa a história assumindo que está inalinada na início há muito tempo. O cotito é tratado como uma atividade rotina e tem a não cara. Ao no que tai parte na tão natinate de nenhuma, mas de acnita que a cauda nita que a tamias não itaia o deitando que o tio de canate com a uni na tamia e não. Esta rendição e punitão, o punitão tamia é o que dói na história tão tática e tenta, porque o amor nos dois não nem petina acontecer as reconinas, entendendo e qualquer descuido pode negar contidos e contequentas nanes. Nós lá tome a tanena na oba e a noite no canais. O meu Nolieta. No tinão na oba, a tanena te conquistina. O meu, acreditando que Nolieta morreu, compa neneno e nai até o tubo nela. Lá ele toma o neneno e morre ao lado de Nolieta. E pouco depois disso, a Nolieta acorda e conta ele morto, né, ao teu lado. E ela fica desesperada. Ela te apoiá-la com a nálina de o meu e também morre ao teu lado. Quando as tamias ne come a tanena nos canais e também a morte deles, a tamias, capuletos e também botecos, e também teme a contequeta no ódio latino, a morte nos nones, o ilela a te encontrar. A rainha e a tamias prometem por ti a inalidade, colocar a rainha paratória dentro de teu criatores, botando que o amor e a morte de o meu e Nolieta tem como uma lição na lorona. Tome a tua e também o ódio nas tamias. E eu dou-te uma importante que eu tenho no Itanã, com ela tão a roupa. Esta é tão importante que eu tenho. Estas também tão importantes que eu coloquei na slide para botar no texto. A importância de Tanê, esta obra, nem tu nas redes sociais, no século XXI, na Mali, Colina e Nena. E na final, na aula,
Botane uma mica nem dinâmica. Na causa eu estarei colando a meninos com as características no personagens de Romeu e Julieta e Inês. E as pessoas têm que alinhar com o personagem. Essa pessoa que está com papel claro nas costas estão na obra. Então, não faz parte uma parte na obra que está lá top. Importante de botar no Instagram, tá lá também. É importante de te amar mesmo distante. E ali tá o Thay na obra que ninguém tem o direito de trabalhar ninguém, mesmo após a morte neste canal. Eu tô a coconut não na alma que é top. O que o meu e Julieta teria uma alma que a teria o tempo, botando como o amor nem naneiro pode ter unido mesmo com ódio e a inalidade. A história renela a doida dos sentimentos humanos, as cortequetas no preconceito e também na inimidade. E nos lembra que o amor e a empatia estão capazes de transformar até os corações mais inuitinos dessas amigas que estão titanas na alma de Romeu e Julieta. E eu trouxe umas perguntas dinâmicas com relação a Romeu e Julieta, Neto na Lima e Nena. Essas são as perguntas que eu trouxe. Então, marcar os perguntas para vocês responderem o que significa cada pergunta neta em Inês sobre a obra. Estas são as direitas mimionáticas que eu trouxe. Estas são as direitas que eu coloquei a direita no link, no post, no Instagram, aquele post que eu botei para vocês na slide anterior. E também a Mante no depoimento na obra de Romeu e Julieta, publicado por ele em 1595. E essas são as direitas mimionáticas que eu coloquei na slide na minha aula de hoje. E muito dominada por me acompanharem na aula de hoje com relação à obra de Romeu e Julieta nas leituras das obras de Shakespeare no século XXI. Esta foi a aula de hoje. E até mais.